Olha a Rose aí, fala Rose, seja bem-vinda. Então vamos lá, galera, vamos recapitular aqui, ó. Nós vamos falar de compulsão, toque, transtorno obsessivo compulsivo e insegurança. Nós vamos falar sobre como essas coisas se originam na nossa vida e como é que a gente resolve esse problema, ok? Então vamos lá, galera. Algumas pessoas, elas têm o que a gente chama de toque. O toque, ele vira uma expressão popular, como quem diz assim, fulano tem um toque. Mas na verdade o toque, olha a Regiane chegando aí, Regiane virou aluna hoje. O toque, ele se chama transtorno obsessivo compulsivo. Então o que acontece? A pessoa tem uma compulsão em executar um certo tipo de comportamento. Então, por exemplo, tem gente que toda vez que vai sair da sala, ela precisa apagar e acender a luz 3 vezes. Tem gente que vai ter um toque com arrumação. Ele pega essa mesa aqui, ó, ele vai ter que arrumar ela certinha, perfeitinha, porque agora ele vai conseguir trabalhar, agora ele vai conseguir fazer as coisas. Então existem vários tipos de toque, que são esses transtornos, tá? Mas eu não quero falar só desse tipo de toque, eu quero falar também de compulsões em geral. A compulsão, ela vai incluir o que, por exemplo, uma bulimia. Aquela mulher, geralmente são mulheres, né, que come e depois vomita. A compulsão também de compulsões sexuais existe, né, a masturbação, o consumo de pornografia, compulsão alimentar. Então, vocês vão entender hoje a origem disso tudo. E para isso nós vamos entender o seguinte, olha, como é que uma estrutura emocional se forma. Olha a Marina chegando aí, a minha linda mulher, o Adrian. O meu toque de pensamentos aqui, ó, o Arley, ele tem um toque de pensamentos. Inclusive eu já atendi um homem não, já atendi pelo menos uns 2 ou 3 homens com um certo toque de quê? Pensamentos homossexuais. Parece doideira, né? O cara não é gay, mas ele tem toque de pensamentos homossexuais. Então assim, ó, me lembrem desse assunto que eu vou trazer ele aqui no fim da aula para explicar para vocês o que acontece. Então vamos lá, vamos entender como é que um toque se constrói, tá? O toque ou uma compulsão e o que ele tem a ver com a insegurança. É basicamente o seguinte, galera, vamos lá. Quando nós chegamos no mundo, nós vamos usar uma analogia aqui do desbravamento de uma floresta, tá? Então veja bem, quando a gente chega no mundo, tudo é desconhecido para nós. Tudo ainda não foi desbravado por nós. Aqui, ó, o Arley tem um toque de briga. Ele provavelmente deve ficar imaginando cenários de briga na cabeça dele. E o Arley, por ser aluno, eu sei que ele cresceu num lar com bastante conflito mesmo, né? Mas vamos chegar lá. Quando a gente nasce, tudo para nós é uma floresta que não foi desbravada, tá? Então assim, ó, a criança, nós já nascemos com o sentimento de medo. Você não precisa aprender a sentir medo. O medo já nasce em você. Entendeu? O medo é inato ao ser humano. Ele está lá. A coragem você precisa aprender. A coragem é uma virtude que vai se sobrepor ao medo. Você precisa aprender a ser corajoso. Mas nós já nascemos com medo. É por isso que é mais fácil ser medroso do que ser corajoso. Uma coisa você já nasce com ela, outra coisa você tem que aprender, desenvolver. E toda virtude ela necessita de quê? Treino, repetição e outras coisas a mais. Mas beleza. Nós chegamos no mundo, nós estamos lá no colinho da nossa mamãe e é o único ponto de segurança que nós temos. Todo o resto é estranho a nós. Todo o resto é estranho a nós. E veja bem, diante de algo que é temeroso, o ser humano ele vai buscar 2 processos. O de segurança ou o de afago. Vocês vão entender isso aqui mais pra frente. Mas vamos lá, a gente chega no mundo, o único lugar seguro que nós temos é o colinho da nossa mãe. Você percebe que certas crianças, ao ser retirada do colo da mãe, ela já se desespera, porque ela está com medo. Ela está sentindo ali uma estranheza de um outro ser tocando nela. Um outro ser com uma outra temperatura, com outro tom de voz. Aquilo tudo é muito estranho a ela e ela chora. Ela sente algum desconforto. Quando nós vamos ficando criancinhas, nós já temos agora uma ilha de segurança um pouco maior. Que é o quê? A nossa casa. Pai
e mãe. A nossa casa, os nossos irmãozinhos, a nossa vizinhança. Só que agora começa o problema. Que nós estamos falando aqui de insegurança e de compulsões, né? Agora começa o problema, que é o seguinte. Eu estou em casa. Os pontos de segurança que eu tenho é meu pai e minha mãe. Qual é o problema? O problema é que no Brasil, o comum é que pai e mãe sofram de oscilações emocionais constantes. Então, dentro dos nossos lares, tá? Do brasileiro médio, o normal é o quê? É briga, é conflito, é gritaria, é oscilação de humor. Principalmente se você for filhos de pais imaturos ou pais narcisistas. Uma hora ele te ama, outra hora ele te odeia. Uma hora você é uma boa menina, fez tudo o que a mamãe quis. Outra hora não, você não presta para nada, você não serve para nada, você não sei o quê. O que isso causa naquela criança? Ela não consegue se estabilizar num lugar seguro. Porque o lugar que ela se estabilizava, a presença física de pai e mãe, já não basta. Ela precisa se estabilizar agora na presença afetiva de pai e mãe. Só que quando ela tenta se estabilizar ali, ela não consegue, porque esses pais são instáveis emocionalmente. Então essa criança não consegue se estabilizar e ela está como que numa floresta, onde ela não acha um ponto de segurança, ela não acha um ponto para ela se instalar e falar, olha, aqui está tudo bem, aqui eu posso ser eu mesma, aqui está tudo certo, aqui as pessoas me amam. E qual é o problema disso, gente? Agora que a gente entra nos transtornos. Imagina o seguinte, quando você está numa floresta, com medo, se sentindo inseguro, a primeira coisa que você quer é ter controle sobre alguma coisa. Na floresta é tudo hostil, faz frio, chove, faz calor, sei lá, tem macaco, tem bicho, tem mato pra caralho. A primeira coisa que você quer é o quê? É ter algum controle de alguma coisa. Então a primeira coisa que você faz numa floresta é o quê? É limpar o terreno que está ali em volta e construir uma cabaninha. Seja de pau, seja numa rede, seja com folha de bananeira. A primeira coisa que você faz é limpar o ambiente e construir aquela casinha. Porque aquilo vai te dar uma pequena sensação de controle. De que, olha, tudo aqui é hostil, tudo aqui é problemático, mas aqui, essa coisinha eu controlo. Estão entendendo agora? Estão fazendo a conexão agora com o toque? Tudo lá em volta é um caos. Tudo lá fora me coloca medo. Mas algumas coisinhas eu controlo. Então veja bem, quanto mais inseguro um ser humano é, mais ele se torna controlador. É por isso que as mulheres, elas têm essa fama de serem controladoras. Porque existencialmente, a mulher, ela é mais insegura que o homem, falando a nível físico. A mulher fisicamente ela é mais frágil que o homem. Ela precisa de mais cuidados. Tipo assim, por ser mais fraca, ela tem mais medo. Por ter mais medo, ela tenta controlar todo o tempo. Então veja bem, toda mulher num relacionamento, ela vai tentar controlar o próprio homem para ter a certeza de que ela está bem. Porque quem garante a segurança dela é aquele cara. Então veja bem, gente, quando você sente essa insegurança no lar, na tua base, você tende a desenvolver compulsões por controle, cara. Por controle. Então veja bem, esse cliente meu que tinha pensamentos homossexuais, de toque, de pensamentos homossexuais, o que ele estava fazendo? Ele queria ter a certeza de que ele não era gay. É isso que ele queria ter. Sabe por quê? Porque dentro dele, ele tinha medo do pai abandoná-lo. Entendeu? Porque ele cresceu num lar onde ser gay era muito motivo de chacota, ser reprimido, e o pai dele já tinha esses traços de repudiar a questão do gay mesmo. Então assim, diante da possibilidade de ser gay, ele sentia tanto medo de ser rejeitado pelo pai, que ele desenvolveu um toque. Toda hora ele tem que pensar uma viadagem para ver se ele não é gay mesmo. Então ele tem um pensamento homossexual, aí ele checa o pensamento e fala, ah tá, não sou gay não, tá tudo certo. O que ele está querendo ter aqui? Controle. Controle. Quanto mais inseguro
você é, mais controle você quer ter. Quanto mais medo você tem, mais controle você quer ter. É assim que funciona. Como é que um homem inseguro ele se comporta num relacionamento? Um homem ciumento. O que ele é? Ele é um medroso, ele é um inseguro. Ele quer ter controle sobre aquela mulher porque ele tem medo de ser traído. Então entendam isso. Quanto mais medo você sente, mais controle obsessivo você busca. Quero fazer uma consulta, como faço? Clica no meu link da bio, tá lá, atendimento individual. Voltando. Então na vida nós chegamos nessa floresta que a gente tem que desbravar. Isso dá muito medo. E aí eu começo a criar pontos onde eu sinto que eu controlo. Então a maioria das compulsões, elas têm a ver com o quê? A ambição por controle. Todas elas são assim? Não. Existe uma outra coisa que você busca quando você está numa floresta. A primeira coisa que você faz é montar uma cabana. É montar uma cabana e se abrigar. Agora você tem um pouco de controle, né? Você tem o controle de que a chuva não vai cair sobre você. Você tem o controle que se algum animal chegar, ele vai ter que passar pela sua cabana para chegar em você. A segunda coisa que você vai querer é o quê? Afago. O que é afago nesse aspecto que eu estou dizendo? É uma fogueira quentinha, é um lugar quentinho, onde você possa se aquecer. Ou seja, ter algum tipo de conforto, algo agradável. O segundo tipo de compulsões vai brotar pela ânsia de ter algo agradável. É daqui que vem a maioria das compulsões alimentares. A ânsia por sentir afago. Afago. A pessoa que come como um animal, no fim das contas, ela quer o quê? Afago. Afago. Então, se na infância falta aquele afeto, afago de mamãe e papai, colinho, colinho, ela cresce buscando esse afago em outros ambientes. Por quê? Papai e mamãe me entristecem, mas a comida não. A comida me dá prazer invariavelmente. Tá tudo certo ali, ó. Então eu tenho o meu controle e eu tenho o meu afago. E daqui nós temos a maioria das compulsões que existem. Controle, por exemplo, o Arley falou que fica tendo compulsões de pensamentos de briga. Por quê? Porque ele quer antever uma possível briga. Ele quer estar preparado para essa possível briga. Porque ele cresceu com uma mãe que brigava com ele demais, então ele quer estar preparado para uma possível briga. E aí o que ele faz? Ele tenta ter esse controle da reação dele. Eu sinto uma necessidade de sempre agradar todo mundo. Sim, é isso aí. A insegurança te faz fazer isso, gente. Lembra? Olha, se você é inseguro, você busca segurança e controle. Segurança e afago. Quando você agrada todo mundo, você sente que tem mais segurança. Porque você está protegido pela manada. Você vê que poucas pessoas têm realmente coragem de serem autênticas. Porque todo mundo tem medo de dar a cara a tapa. Todo mundo tem medo de botar a cara e falar assim, olha, eu sou assim. Então, vocês fazem o quê? Essa pose de bom moço. Essa pose de sempre ser agradável. Sempre ser bonitinho. Sempre tá tudo certinho, nunca falar um palavrão. Por quê? Vocês estão morrendo de medo. Então olha só, você norteia a tua vida, cara. Então você norteia a tua vida para que os outros te aceitem. E parece que não, mas você é um manipulador. Você é um manipulador. Tô falando de você não, viu, Alan? Tô falando dos alunos. A pessoa que se sente insegura e que busca essa segurança pertencendo a uma manada, ela vende a própria alma, ela vende a personalidade para pertencer a uma manada. Entenda uma coisa, velho, você é um manipulador também. Você precisa ter controle de que está pertencendo àquele lugar. É um tipo de compulsão, entendeu? Vender a alma por validação é um tipo de compulsão. Tem pessoas que têm compulsão em relação a manter uma autoimagem.
De não podem me ver errar, não podem me ver errar, meu Deus do céu, e se eu falar algo errado, e não pode ser, não pode ser. Isso é um tipo de compulsão, gente. Só que quando a gente fala de compulsão, a gente fica mais evidente aquelas compulsões mais aparentes. Mas não é, existem movimentos dentro da nossa alma completamente compulsivos que a gente também tem que lutar contra eles. Isso é o quê? É a busca por controle. Você quer controlar o que as pessoas acham de você. Então veja bem, a garota que tem bulimia, digamos assim. Ela tem bulimia, ela come, ela vomita, né? Qual é o controle que ela quer estabelecer? Pode ser um controle sobre o próprio corpo. De olha, eu tenho uma compulsão alimentar fodida por causa da minha ansiedade, por causa da minha tristeza, por conta dos meus traumas, mas eu não quero engordar. Então eu vou, como e vomito. Pronto, eu consigo ter o benefício de comer o que eu quero, o afago, o carinho, e ainda tenho um controle de não engordar, de ficar esteticamente magra, né? Então veja bem, como a insegurança, ela é a raiz das compulsões. A insegurança é a raiz de todas as compulsões. Porque quanto mais seguro você se torna, menos compulsivo você é. É só você olhar para homens realmente inseguros, mulheres realmente inseguras, vocês percebem, eles não precisam ter o controle da coisa toda. Eles não precisam. Por quê? Porque eles confiam na própria força. A pessoa insegura, ela quer ter o controle de todas as coisas porque ela não confia na própria força. A pessoa que confia na própria força, ela não tem a necessidade de ter controle sobre todas as coisas. Por quê? Porque acontece um negócio, ela resolve. Por quê? Porque ela tem força. Então, voltando aqui. Quando você não sente essa estabilidade na base infantil, você não fecha essa segurança afetiva da qual eu estou falando aqui, e você busca formas de compensação. Toda compulsão é uma forma de compensar. Compensar alguma coisa. Alguma coisa. Agora, veja bem, é claro que na nossa sociedade hoje existe de fato as compulsões que vêm de um hábito péssimo. Existem, pô. Hoje a comida é palatável, né? Hoje a comida te dá dopamina igual cocaína. Então assim, você pode viciar de fato em comer Oreo, em comer essas merdas. Você pode viciar nessa merda, pode. Mas ainda assim, se você investigar profundamente, tu está tentando compensar alguma coisa. Então veja bem, nesse desbravamento dessa floresta emocional, onde a gente está sentindo medo, a gente não tem certeza, eu não desbravei aquele lugar. Uma vez que você desbrava aquele lugar, você se sente mais seguro, né? Porque agora você conquistou um território novo, é assim que funciona. Por exemplo, se o cara vai ser convidado para um programa de televisão, para um programa de rádio, vou falar nisso, quinta-feira estarei lá na Itatiaia, na rádio lá, no Balanço Geral. Balanço Geral não, gente, como é que é? Pô, esqueci, velho. Enfim, eu vou dar lá no programa 3 horas da tarde, lá na Itatiaia. Na primeira vez que eu fui na Itatiaia, eu não tinha desbravado aquele território. Eu não sabia como as coisas ali dentro funcionavam, eu não sabia como é a dinâmica lá dentro. É natural que ao chegar ali, eu estivesse levemente nervoso, ansioso como é que vai ser esse negócio aqui? Não é o medo de falar em público, não é chamada geral, esse é o programa. Não é o medo de falar em público, não é fobia social, não é nada disso. É uma insegurança, por quê? Porque é o território que eu não desbravei ainda. Mas aí, pô, eu fui lá, fiz um programa, legal. Fui lá, fiz outro programa, legal, território conquistado. Pum! Acabou a ansiedade. Acabou o nervosismo. Por quê? Porque agora é um território conquistado. Qual é o problema da maioria das pessoas? Principalmente quem tem toque, ansiedade e compulsões. É porque você está na floresta da vida. Você limpou um terreno ali, você construiu uma casinha para você, você acendeu uma fogueirinha, mas você não sai para desbravar. Você não se coloca em novos territórios porque você está com medo de experimentar a instabilidade de novo. E se você não se coloca em novos territórios e não conquista novos territórios,
você não desenvolve essa força. Porque para conquistar um território, você tem que exercer força. Você vai chegar lá, você vai matar os bichos, você vai derrubar a árvore, você vai lutar com um índio que pode estar lá, um caboclo, sei lá o quê, e você dominou o território. O processo de dominar território faz você ganhar força. A força diminui o seu medo. Quanto menos medo você tem, menos você tem necessidade de controlar as coisas. Ponto. É assim que se resolve insegurança e compulsões. Véi, imagina o quão insegura uma pessoa tem que ser para quando ela sair de uma porta, ela ter que acender o interruptor 3 vezes antes de sair de casa, velho. O quão inseguro uma pessoa tem que ser para, sei lá, ter esse estoque aí de, eu não como, sei lá, eu não como batata frita, eu não como, sei lá, essas coisas que todo mundo come, eu não como arroz, eu não gosto de não sei o que. Pode olhar, velho, a vida da pessoa é um poço de insegurança, Esses sinais que aparecem aí com toque é só assim, ó, a ponta do iceberg. Olhem para a vida, gente, de pessoas que têm toque. A pessoa é um poço de insegurança. Não tem como ser outra coisa, cara. Não tem como. Então, veja bem, algumas inseguranças vão gerar compulsões que vão aumentar a sua insegurança. Então, por exemplo, a mulher é insegura, né? Ela tá aqui buscando esse afago, a vida tá difícil, a vida tá pesada, e ela encontra o afago comendo um Snickers, pedindo um lanchão, comendo um japa todo dia. Ok, a vida tá estressante, mas a vida fica muito mais estressante se você estiver gorda e feia, porra. Fica mais estressante ainda, vocês sabem disso. E aí agora você tem que lidar com 2 problemas: a sua insegurança emocional e agora a sua insegurança real. De que caralho, eu tô num corpo feio, eu tô num corpo que eu não gosto, eu tô num corpo que eu não queria ter. Então veja bem, gente, o remédio para boa parte dos problemas da nossa vida é conquistar força. Tem um ditado que fala assim, olha, força bruta só não resolve quando é pouca. E é verdade. Desenvolver força é o que, Nuno? É botar a cara a tapa, pô. É enfrentar esses medinhos que você tem aí. Todo compulsivo, todo cara que tem toque, toda mulher que tem toque é cheio de medinhos, é cheio de inseguranças. São territórios que você não desbravou, você precisa desbravar. Não tem jeito, não tem atalho. Pode fazer terapia. Olha, veja bem, vamos lá, presta atenção. Você tem um quadro de compulsão. Você tem coisas dentro de você e na vida real lá fora que você tem que enfrentar. Você contrata um terapeuta esperando que ele resolva o teu problema. Esperando que como que num passe de mágica você não precise enfrentar aquelas coisas e tudo se resolva, né? Pois é, não vai dar certo a tua terapia. Não vai funcionar. Por quê? Porque você vai ter que lutar. O negócio é que vocês têm medo de perder. Por isso vocês não lutam, por isso vocês não vão desbravar esses territórios que não estão desbravados. Por exemplo, me chamaram para ir na Itatiaia, beleza, e aí, velho? E aí? E se eu passar uma vergonha em rede nacional? Caralho, eu posso? Nossa, não, eu não vou não. Porra, não vou caralho, entendeu? Vamos pagar pra ver, porra, vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos lá, se não der certo é isso aí mesmo, beleza, a gente aprende. Tentei desbravar um território, não deu certo, eu volto pro meu lugar de segurança que eu já tenho, eu recomponho minhas forças, eu tomo um banho e eu vou pra luta de novo, eu vou desbravar um outro território. Só que vocês têm muito medo de perder. O medo de perder é tão grande, já dizia o sábio, o medo me norteia. É isso aí, velho. Tipo assim, sentiu medo, é pra lá que você tem que ir. Sentiu medo, é pra lá que você tem que ir. Isso é uma regra universal? Não. Mas vai pra muita coisa. Porque assim, ó, o teu medo, ele mostra aquilo que você está querendo evitar. Aquilo que é importante pra você. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público. O que é importante pra você é a sua autoimagem. Ó que bosta.
Ó que bosta, velho. O que é importante pra você é a porra da tua autoimagem, velho. Vai tomar no cu, cara. Meu Deus do céu. O importante pra você não é vir aqui e dar uma aula. Porque assim, ó, vamos lá. Se você tira a hierarquia das coisas, você faz tudo errado, pô. Você vai dar uma aula, você vai falar em público. O objetivo não é manter a sua autoimagem intacta. Esse não é o objetivo. O objetivo é dar a aula com excelência. Só que pelo teu medo, você desnorteia o objetivo. E faz merda. E chega lá e acaba fazendo o quê? Cumprindo teu medo mesmo, né? Eu tenho medo de manchar minha autoimagem. Esse medo faz você ficar ansioso. Chega lá, gagueja igual um pato. Pronto, manchou tua autoimagem. Realizou teu medo, né? Então veja bem, galera. Para superar esses transtornos aí, não tem macete, não tem técnica, não tem visualização. É claro que tudo isso ajuda, galera, mas vamos lá. Se trata de formar sua personalidade verdadeiramente. Porque assim, eu falei aqui que você tem que lutar, tá? Vencer nem sempre é possível. Mas lutar sempre é possível. Sempre é possível lutar. Sempre. Não tem uma situação que não seja possível lutar. Todas. No dia que você morrer, aí talvez a luta seja outra, né? Talvez Deus te dê mais alguns segundos ali para você lutar pela sua salvação. Se Deus abençoar, vai ser isso mesmo. Mas vencer não é uma certeza. Lutar é. Só que vocês evitam aquilo que vocês podem controlar, né? Que é a luta. Então assim, ó, quer superar seus toques, quer superar suas compulsões, se exponha a essas coisas que você tem medo. Se exponha, porra. E conquiste força. Lembra, a força vai ser a resultante de você desbravar territórios, conquistar territórios e perceber que teve sucesso nessa coisa. Ok? Agora, se você quiser aprender mais sobre coragem, você vai entrar no protocolo Catarsis, que é o meu protocolo de autoterapia, é o meu acompanhamento, onde você tem acesso direto a mim no WhatsApp pra gente tirar dúvidas, pra gente conversar. Por falar nisso, vocês alunos, vocês não estão tirando dúvida nenhuma por esses tempos aí, hein? Eu quero vocês mais comprometidos com esse negócio aí. Agora eu vou abrir para dúvidas, fechou? Como é que tá o serviço aí, Charles? Ainda, só fechando aqui. Demorou. Eu vou abrir agora para dúvidas, pessoal. Vamos lá, quem tiver dúvida, digite aí ou entre comigo. Convida aqui que eu aceito você na live. E aí você tira uma dúvida ao vivão aqui mesmo comigo. Fechou? Então vamos lá, galera. Alguma dúvida sobre este assunto de insegurança, compulsão e toque? Se sim, escreve aí para nós. Estamos finalizando aqui a pintura do consultório. Já vai estar pronto. E aí nós vamos entregar esse trem aqui e ir por outro canto. Então, galera, estou esperando a dúvida de vocês aí. Se não tiver, foi bem esclarecedor tudo. É porque você é inteligente, né, Rodrigo? Você aprende as coisas rápido. Agora, te conhecendo como eu conheço, tá faltando ainda realmente conquistar mais força, desbravar novos territórios. O que fazer quando me expor e der errado? Uai, o que eu acabei de falar aqui? Você sai do teu ambiente de segurança, você tenta conquistar um outro território, mas às vezes você vai tomar uma pancada de porrada. E aí você volta pro teu cantinho, limpa as suas feridas e recomeça. É isso. Sempre algo vai dar errado. Algo sempre vai dar errado. Hoje eu estava falando sobre lançamento, sobre marketing digital no Instagram. E eu falei assim, gente, são dezenas de lançamentos fracassados. Então assim, 90% dos meus projetos deram errado. Acabou, irmão? Deixa eu te mandar uma mensagem aqui, assim. Demorou? Por quê? É azul. E quando você tirar o ar-condicionado, talvez eu dê aqui no cinza que você promete. É mesmo? Não te incomoda não? Você vai vir de novo aqui? Tá suave. É? Então, valeu. Tá suave, obrigado. É nóis, irmão. Leva a chave aí. Beleza. É nóis. Aí quando você entregar, você me fala aí. Fechou, meu mano. Com Deus. Tchau. Voltando aqui então. O que eu tava falando? Ah, tá. Lembrei. São 90% dos meus projetos fracassaram. Uai, e o que fazer quando você der errado? Você começa de novo. É assim que você desenvolve força.
Você vai pra academia, né? Foi pra academia. Você levanta, na rosca direta, lá ele, sei lá, 20 quilos. Você tentou botar 12. Não foi. O que você vai fazer? Semana que vem você tenta de novo. Você come um pouco mais, você descansa um pouco mais e tenta de novo. Aqui, ó, eu tenho um que é meio religioso. Sempre que eu saio de casa, eu tenho que fazer o sinal da cruz e apresentar minha família para Deus. Cara, é pior que tem um toque mesmo. Tem um cara que tem Tourette. E tem Tourette. E ele tem um Tourette de fazer o sinal da cruz. Aí ele fica assim, o tempo inteiro, assim. O tempo inteiro. Mas vamos lá, você tem um toque religioso, né? De sempre que eu saio de casa, eu tenho que fazer o sinal da cruz e apresentar minha família para Deus. Olha, você entendeu aqui na aula que, no fim das contas, tu tem medo, né? E aí você tenta ter um pouco de controle, garantindo a segurança da tua família, pedindo para quem? Pro cara que manda nessa porra toda, né? Para Deus. Então assim, como a partir de agora eu estou saindo de casa, a minha família, ela some do meu horizonte de consciência, eu peço para que Deus cuide dela. Se for só um desejo genuíno, normal, mas vamos lá. O que categoriza uma compulsão? É você não conseguir fazer diferente. Isso é uma compulsão. Então, se você sai de casa e, sei lá, esqueceu de fazer o sinal da cruz, ou vai decidir não fazer o sinal da cruz só para ver de colé, e aquilo te causa um extremo incômodo, um pavor, uma ansiedade, uma sensação de que, meu Deus, agora minha família está desamparada. Compulsão. Compulsão. Faz esse exercício aí para nós. Imagina que você saiu de casa sem fazer o sinal da cruz. E aí você me fala como é que você se sente. Se você sentir medo ou sentir que algo ruim vai acontecer, compulsão. Você já tem uma compulsão. Entendeu? Checa isso aí para nós. Mais alguma dúvida, pessoal? Estou aqui esperando, viu? Vou ficar aqui até quando tiver gente na live. Aí, ó, compulsão. O nosso aluno aqui, 9217, depois você fala seu nome aí, viu, velho? E aqui, vamos lá, galera. Você é meu aluno, irmão. Aluno meu não fica usando conta anônima, não, velho. Pelo amor de Deus. Porque assim, ó, a pessoa que tem conta anônima, ela tem vergonha de si mesma. Não tem justificativa para um homem ou uma mulher usar uma conta anônima. Então assim, ó, bota teu nome aí, bota tua foto. Me sinto mal, parece que algo ruim pode dar errado. Compulsão. Isso é uma compulsão. Já é. Rodrigo falou que já teve dessas coisas, mas superou. É isso aí, provavelmente conquistou mais força, conquistou mais confiança. Aí, ó, o nosso aluno 9217 é o Matheus. Fala, Matheus, é um prazer vê-lo. Sempre que tenho que bater de frente com o medo, forma um novo trauma. Olha, vamos lá. Peraí. Vamos lá. O Arlen, eu conheço o nosso aluno, né? E eu sei que você ainda é muito frágil, tá? Tô te falando isso aqui com todo amor do mundo. Você ainda é muito frágil, porque as coisas que acontecem contigo, você ainda leva essas coisas pro pessoal. Tudo você leva muito pro pessoal. Você domina, ou você conhece a nossa técnica de cura de traumas, de botar esses sentimentos para fora, de curar essa coisa toda, né? Mas vamos lá. Falou, Rodrigo. Vamos lá. Cara, tu não pode levar mais as coisas pro pessoal assim. Entendeu? Por exemplo, eu tô dando um exemplo aqui de eu ter ido na Itatiaia. Vamos supor que lá eu tivesse passado algum vexame, falado alguma coisa errada ou algo do tipo, né? Se eu levar aquela experiência pro pessoal, de olhar pra mim e falar assim, não, mas eu sou um merda mesmo, mas eu não presto pra nada, mas meu Deus, não sei o que, eu criaria um trauma. Agora, se eu olho pra essa coisa, pra este erro e falo, cara, dei mole, beleza, é isso aí, a próxima vai ser melhor. Eu não crio um trauma. Então, veja bem, a criação dos traumas, gente, ela também depende do modo como você narra a sua própria vida, do modo como você escolhe contar a sua própria história.
Então olha só, acontece algo ruim contigo, e aí você conta uma história para si mesmo, de que, mas é isso aí, eu não sirvo para nada mesmo, e eu sou aquele cara merda que todo mundo falava, eu não valho para nada, e não sei o que. Isso é uma história que você escolhe contar para você mesmo. A história do coitado, a história do tadinho. E veja bem, lembra que a insegurança, ela gera uma forma de controle? Existem ganhos secundários em ser o coitadinho, porque você começa a controlar algumas coisas. Você começa a controlar algumas reações de algumas pessoas. Você começa a controlar aquelas coisas, certas coisas que você ganha ao ser o coitadinho. Então assim, uma outra coisa que você precisa matar dentro de você, velho, é a autopiedade. Gente, nós aqui no Brasil, nós somos doutrinados a ter autopiedade, a ter dó de nós mesmos. Dó de nós mesmos. Acontece qualquer coisinha na nossa vida, a gente já olha para Deus e fala, não, porque eu. Porra, a gente sendo estuprada, criança na África morrendo de fome, não sei o que, guerra no Afeganistão. Aí eu olho para todas essas desgraças, olho para um conflito que eu tô passando ali, às vezes com conta, às vezes com dinheiro, às vezes minha namorada me traiu, é porque eu. Isso é o que? Autopiedade. É dó demais de si mesmo. Tem que fazer essas paradas que eu falei, velho. Acaba com a autopiedade. Você não é esse coitado. Acaba com essa coisa de levar tudo pro pessoal. E bicho, comece a escolher a história que você quer contar pra você mesmo. Por exemplo, eu conto aqui pra vocês a minha história de fracasso, porra. 90% dos lançamentos fracassados, 90% dos projetos fracassados. Só que eu não conto isso como uma vítima de não, nada do que eu tentei deu certo, não sei o que, e é por isso que eu não estou onde eu queria chegar ainda. Não, eu conto com uma dose natural de, olha, esse é o processo mesmo. Esse é o processo. Então, o como você conta a sua história para si mesmo cria traumas, cara. Cria traumas. Eu sei que você tem uma fragilidade um pouco a mais, mas tem que tratar isso nas regressões, velho. Eu ensino para vocês fazerem as regressões, vocês não dominam a técnica. Rosiane, né? Nuno, dê mais exemplo, por favor, de como levamos para o pessoal. Fechou, vamos lá. Vamos entender o que é levar para o pessoal, tá? Deixa eu me posicionar aqui. É o seguinte. Como é levar as coisas para o pessoal? Eu tô trabalhando. Vamos lá, Rose, vamos comigo. Eu tô trabalhando. E aí eu tenho um chefe. Ele é meu chefe. O que ele espera de mim? Que eu cumpra o trabalho. É isso que ele espera. Aí esse chefe vem até a minha mesa e diz assim, Nuno, relatório amanhã na minha mesa ao meio-dia. Fechou? Fechou. Ele tá me cobrando o quê? Ele tá me cobrando trabalho. E é o que ele espera de mim, trabalho. Levar pro pessoal é o que, Rose? É olhar para isso que o chefe te falou e começar a pensar. Não, mas ele usou um tom tão ríspido comigo. Eu acho que ele não gosta de mim. Será que ele tá bravo comigo? Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Isso é levar pro pessoal. Não, porra, ele tá te cobrando trabalho, ele quer o trabalho de você, entendeu? E tem gente que tem tanta... Veja bem, vamos lá. Quando você tem... Porra, tá na pauta da aula isso aqui, velho. Isso aqui vai ser do caralho, vamos lá. Quando você é inseguro, você quer controle. Pessoas com baixa autoestima, elas querem ter controle. A pessoa com baixa autoestima, ela quer ter a certeza de que ela não tá fazendo nada errado. Tá? Então ela quer ter esse controle, a certeza de que ela não está fazendo nada errado. E, portanto, ela tende a levar as coisas para o pessoal. Então, por exemplo, acontece um conflito, ou um parente aparece lá, ou a mãe ou o pai dela está de cara mais fechada, ela já pensa, o que eu fiz de errado? Ela já acha que o conflito é com ela, cara. Não tem nada a ver, às vezes o pai dela está com dor de barriga, às vezes a mãe dela está pensando nas contas para pagar, só que ela leva para o pessoal. Caramba, será que eu fiz algo de errado? Será que ela tá brava comigo? É isso que ela vai pro pessoal.
é fazer de você o centro narrativo do mundo. Então veja bem, vamos lá, eu sou um cara, eu vou sair para uma festa, eu quero chegar numa garota, né? E eu sou um cara muito tímido. Todo tímido, ele leva tudo pro pessoal. Ele sai de casa, aí ele... Será que eu estou arrumadinho o suficiente? Será que as pessoas vão olhar pra mim e vão gostar do que elas estão vendo? Aí eu vou e abordo uma garota. E a garota não gostou de mim, pô. Às vezes eu sou baixo, às vezes eu sou, sei lá, tem essa cara de turco com nariz largo. E aí a mulher falou, ah não, tá, não gostei. Essa pessoa leva pro pessoal aquela rejeição. Como se a mulher tivesse um problema comigo. Essa mulher nem me conhece, porra. Talvez ela não gostou da minha aparência, talvez ela não gostou da forma de eu abordar. Mas veja bem, não gostar de uma característica minha não é não gostar de mim. Vocês acham que minha mulher gosta de todas as minhas características? Porra, é óbvio que não, mas ela gosta de mim. Então ela vai criticar às vezes uma característica minha. E se eu levar aquilo para o pessoal, aquilo vai me ofender como se ela não gostasse de mim. Um outro problema que pessoas de baixa autoestima têm. Você critica a parte, ela leva para o todo. Você critica uma parte, ela acha que a crítica é para o todo. Então, por exemplo, você chega para essa pessoa e fala assim, olha, fulano, a tua letra é feia. Ou então, olha, isso aqui que você faz não é legal. Vamos dar um exemplo mais prático, né? Você chega para fulano e fala assim, olha, a tua pele hoje está manchada. Eu tô criticando o quê? A pele dela, né? Aí ela vai falar assim, uai, então quer dizer que eu sou feia? Como se eu invalidasse o todo. Não, eu tô invalidando assim, ó, tua pele tá manchada, teu cabelo tá feio. Por exemplo, minha mulher, né? Às vezes eu boto o cabelo para trás assim, ó, estilo, e passo um gel, e o cabelo fica esticadão, né, pra trás. E aí ela fala assim, não, esse cabelo não combina com você não, você fica muito testudo. Se eu levar isso pro pessoal, eu vou pensar o quê? Ah, então você me acha feio. Não, caralho, ela tá criticando o cabelo. A forma de pentear o cabelo. E realmente eu sou testudo, porra. Tá vendo aqui, ó? A testa é uma bela testa. Dizem que o cara fica mais intelectual quando expõe a testa, né? Mas se você joga o cabelo em cima dela mais ou menos assim, ó, fica mais jovial. Entendeu? E ela gosta de mim mais jovial. Beleza. Então é isso que é levar pro pessoal. Aqui, ó, Rose, entendi perfeitamente e vejo que sempre levei tudo pro pessoal. Rose, a grande vantagem é a gente descobrir que a gente não é tão importante assim, entendeu? Então assim, não, meu chefe ele não tá brigando comigo, ele quer o trabalho. Ele quer o trabalho. E cara, às vezes a pessoa vai falar contigo num tom mais ríspido, porque ela tá num dia ruim, ela tá num dia horroroso. Então assim, ó, imagina que teu chefe tomou um corno da mulher ontem à noite. E o filho dele acordou vomitando com a febre de 42 graus. E ele teve que levar esse moleque no hospital. Ele teve que brigar com a mulher. Ele não teve que não sei o quê. Aí ele chega no trabalho. Você quer que ele sorria pra você se sentir bem? Não vai dar, né, Rose? Não vai dar, pô. E o problema não é contigo. Então, olhem. Galera, vamos lá. Principalmente em relacionamento. Parem de levar as coisas pro pessoal. Senão você não vai conseguir se relacionar. Não vai conseguir se relacionar, entendeu? Parem de levar as coisas pro pessoal. Então, às vezes tua mulher faz uma piadinha, você leva pro pessoal. Às vezes o teu namorado faz uma piadinha, faz uma crítica, você leva pro pessoal. Às vezes o teu namorado, sei lá, elogia uma outra garota por algum outro motivo, tá? Porque, fulana é muito simpática, você leva pro pessoal. Então vai ficar com fulana. Já que você não me quer, pô, o cara, entendeu? A gente sofre muito até aprender. É isso aí, Rose, é normal, é normal. É pra isso que eu tô aqui, galera, pra abreviar seus sofrimentos, fechou? Agora, galera, eu vou seguir. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vou voltar com uma série de lives em breve. Espera só eu resolver tudo isso aqui da mudança. E assim que eu achar o meu aconchego, né? O meu local de segurança, vou varrer ali, vou construir a campainha, vou acender a fogueira. E aí é conteúdo em dobro para vocês, fechou? Então, olha, forte abraço. Essa live ficará salva no protocolo meu protocolo Catarsis, lá no nosso produto de autoterapia, para você aprender a curar seus próprios traumas. E é isso. Beijo, abraço. E quem é meu aluno, claro, estamos lá no WhatsApp. Pode tirar a dúvida à vontade. Eu tô lá para servir vocês. Então, quem é meu aluno, tem esse contato pessoal comigo. Seja meu aluno.
clique lá no link, assista a nossa aula de introdução. O tratamento é só hipnose? Cara, não. Eu domino, na verdade, assim, todas as linhas terapêuticas, TCC, psicanálise, constelação familiar, eu estudei essa porra toda. Só que a hipnose, ela vai potencializar todas as formas de terapia. Ó, a Regiane aí virou aluna hoje, Regiane. Seja bem-vinda, viu? Vai postar onde essa aula? Lá no protocolo, no meu curso de autoterapia, onde vocês aprendem a minha técnica terapêutica. Regressão também? Regressão também. Na verdade, assim, ó, regressão é o carro-chefe da casa, tá? Modéstia à parte, no Brasil, tá para nascer o cara que faz uma regressãozinha melhor que eu, vou modéstia à parte. Agora vamos lá, respondendo aqui a dúvida do Aires, advogado. Ah tá, vamos voltando aqui, Aires. O tratamento é só com hipnose? Não, agora falando sério, vamos lá. Essa semana, vamos comemorar aqui, tá? Porque essa semana nós ajudamos a restaurar um casamento. Restaurar um casamento, véio. Isso é do caralho. Porque o capeta fica doido lá no inferno quando a gente consegue fazer um negócio desse, entendeu? Porque ele adora destruir famílias. Então vamos lá. Parte do tratamento dessa pessoa foi tratar os traumas dela. Parte. A outra parte foi o quê? Foi dar a orientação comportamental para resgatar a esposa. Então assim, ó, a esposa tinha saído de casa. Galera, não tem essa de valor no direct não. Você clica lá no link, você fala com a minha secretária, ela te passa tudo, velho. Eu não tenho tempo de ficar respondendo direct hoje não, galera. Eu tenho empresa pra guiar, bicho, não dá não. É uma porrada de direct que eu recebo todo santo dia. Não dá não. Vai lá, clica lá, clique na bio, eu falo com a secretária, Letícia. Vamos lá. Parte do tratamento foi o quê? Cura de traumas. A outra parte do tratamento foi dar pra ele os comportamentos pra ele reconquistar a mulher dele, porra. Porque a mulher já tinha saído de casa. Eu precisei dar pro cara o beabá de como resgatar essa mulher. O que ele vai fazer? Você vai fazer isso. Fechou? Fechou. Então, olha, é isso. A mulher voltou pra casa. Estão juntos. Aí eu falei com ele, olha, o trabalho começou agora, irmão. Não é porque você reconquistou ela que você vai voltar a ser o cuzão de antes, não. Pelo amor de Deus. O trabalho começa agora. Fechou? Então, meus caros, é um prazer estar com vocês e em breve a gente retoma com a nossa série de lives. Tchau, tchau.